a gente veste um crachá de uma empresa, a gente representa, né? Então, se você lá com o seu crachá vai lá no LinkedIn e comete um comentário, publica um comentário homofóbico ou racista, você vai ver as pessoas marcarem o RH da empresa nos seus comentários, pedindo assim, e aí, empresa, você vai manter esse funcionário racista dentro da sua empresa? A gente já viu diversas situações em que as pessoas estão perdendo seus empregos porque não conseguem usar as plataformas sociais. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres do Agora, que é o especial empreendedorismo feminino. Hoje eu estou com ela, Ana Paula Passarelli, cofundadora da Brunch, agência especializada em creators. Ana, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Sabrina, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Startse para falar sobre influência e sobre creators. E sobre você também, porque eu acho que é assim que a gente começa. Obrigada. Quem que é a Ana? Gente, que bom você falar a Ana, porque são poucas as pessoas que me chamam de Ana. É Passa, a maioria né? me chama de Passa. Eu falo, quem me chama de Ana? Minha mãe, meu terapeuta. Tem umas coisas assim, né, gente? A Ana é uma mulher bastante curiosa, que olha para o mercado, para o desenvolvimento da carreira, como algo que tem que gerar propósito e tem que gerar impacto no mercado. Quando eu abri a Brunch, tem quase 5 anos que isso aconteceu, um dos motivadores para criar mais uma agência no mercado que já tem tantos players consolidados, gente que está fazendo um bom trabalho, foi o que eu poderia fazer de diferente para gerar impacto positivo para pessoas que hoje não acessam esses modelos de negócio, não acessam as oportunidades que o mercado tem para oferecer. Então, é uma mulher muito curiosa e que tem muita vontade de fazer diferença, onde coloca a mão e onde, de alguma maneira, tenta se expressar e tenta desenvolver modelos de negócio. Muito interessante esse propósito por trás. E aquilo, mês do empreendedorismo feminino, vou fazer aqui perguntas sobre o seu lado empreendedora antes da gente entrar na pauta oficial, que é o mercado de criadores de conteúdo. Passa, quando você decidiu empreender, quais foram ali os pilares que você disse, chegou o momento, é a hora de ingressar nessa? Porque quando a gente olha as pesquisas, assustam. Você funda a primeira empresa, tem uma chance muito grande de não dar certo, e isso acaba distanciando a gente na tomada de decisão. Mas eu quero ouvir de você. Então, O que fez? A gente vai um pouco longe agora, porque a Brunch não é a minha primeira empresa. A primeira vez que eu empreendi foi há mais de 10 anos, quando eu pensei, acho que eu vou criar uma assessoria. Eu ainda era do mercado de moda, sou formada em moda, fui estilista por 8 anos, e nessa indústria eu entendia que a comunicação era um dos territórios que eu mais me identificava. E aí eu já não estava muito encaixada dentro da fábrica, né, do chão de fábrica. E aí eu pensei, acho que vou criar uma assessoria de comunicação. Comunicação sempre foi um território que eu me identifiquei e me identifico muito. Então criei essa assessoria de comunicação que teve um total de 0 clientes, né? Eu morava numa cidade pequena, tentava de alguma maneira prospectar clientes, apresentava meu trabalho, o que era possível fazer. Passaram aproximadamente 6 meses e nada, menino, nenhum cliente. E aí eu entendi, porque era bem o processo que eu estava digitalizando minha carreira, né, por volta de 2010. Quando eu entendi que o ambiente digital, ele era um ambiente importante que precisava de atenção para os meus próximos passos profissionais. Quando eu percebi que, assim, gente, eu não vou conseguir nenhum cliente aqui, acho que vai ter que mudar, acho que vou ter que pensar em outras coisas. E ali eu desisti daquele negócio, fechei tudo, falei, não é isso que eu quero fazer, desisti. Foi quando eu, inclusive, me mudei para São Paulo. Me mudei bem naquela época, um pouquinho antes da minha mudança para cá. Quando eu cheguei em São Paulo, enfim, comecei a trabalhar por aqui, mas eu também já tive um outro empreendimento com uma amiga muito querida, Vivi Duarte. Eu era sócia dela no plano feminino. A gente trabalhou junta por alguns anos no desenvolvimento e acho que ali teve um despertar também para o quanto meu trabalho poderia gerar impacto. A gente trabalhava com mulheres, conteúdo voltado para mulheres, como o Mulheres do Agora, e parte do que a gente desenvolvia era ajudar as marcas a se comunicarem com o público feminino de uma maneira que fosse mais associada a como as mulheres são hoje.
né? Não com aquela perspectiva que a gente já vinha da publicidade, no qual as mulheres não se identificam mais. Foi um período muito importante da minha vida, inclusive, para eu entender quais os passos que eu queria dar né, na sequência da minha carreira, que foi quando eu fui para uma empresa, uma agência também de influenciadores, fui ser sócia nessa agência, onde eu cuidava da área de operação voltada para e-commerce e lançamento de produtos de influenciadores. Isso tem quase 10 anos. Uau, um passo à frente. Então, lá, imagina, a gente fazia lançamento de produtos de criadores. Então, sabe o caderno que a gente compra na livraria? Tinha caderno de influenciadores. Sabe, álbum de figurinhas? Tinha o álbum de figurinhas das Olimpíadas e dos influenciadores. Então, era a parte de produtizar, pensar produto de criadores, da minha experiência em desenvolvimento de produto. Eu acho que todos os empreendimentos pelos quais eu passei nessa jornada empreendedora foram ensinando pedacinhos para que eu chegasse na Brunch. A Brunch, como eu falei, vai fazer 5 anos, e o propósito dela, né, da geração de impacto, a maneira como eu queria construir um negócio que eu conseguisse exercer aquilo que eu acredito que tem que ser um modelo de negócio gerando resultado de maneira mais coletiva e não individualizada. E eu acho que todos esses negócios pelos quais eu passei foram ensinando um pedacinho nessa jornada. Eu fui bem mais empreendedora do que CLT, trabalhei muito mais nessa ideia de carpinar mato, sabe? Pensar uma coisa nova do que sentada respondendo a um job description. Mas eu acho que isso não é sobre detrimento de nenhuma das posições, pelo contrário, é sobre abraçar aquilo que você é bom. Né? Eu sempre me via numa situação que me parecia podar as minhas habilidades, né? E eu acho que quando as pessoas são mais voltadas para conformidade, da questão de ordenado, da estabilidade, eu acho que a gente tem características poderosíssimas que precisam ser contempladas dentro das empresas, assim como as competências voltadas para dominância, influência, direcionamento, gerenciamento. E eu me vi muito mais nesse lugar. E olha que era um lugar que até então, sabe, eu não imaginava que era lugar de mulher. Lugar de liderança, lugar de conseguir mostrar que o negócio pode dar certo com uma liderança feminina, com uma liderança compassiva, que não seja ditatorial, que não seja, sabe aquela coisa do cabresto, né, que todo mundo fala. Não acredito nesse tipo de liderança. E, enfim, estamos aqui, né? Que é o que a gente fala, que é a liberdade com responsabilidade, né? Ninguém consegue criar e ser criativo quando tem um peso nas costas, tem alguém ali falando o que você deve ou não fazer. Cara, deixa a pessoa livre, ela sabe o que ela precisa entregar e a partir disso ela vai entregar um bom resultado e muito bem feito. Mas Passa, você disse muito que aprendeu em cada pedacinho dessa sua trajetória empreendedora. Quais foram, sei lá, os 2 ou 3 ensinamentos, assim, que vale você compartilhar? Acho que o primeiro e mais importante que aparece, assim, quase todo mês para mim, é do quanto eu não aprendi tudo e tenho ainda muito que aprender. Eu sou uma mulher de quase 40 anos, e quando eu vejo a minha jornada empreendedora e também de desenvolvimento de carreira, eu comecei a trabalhar muito cedo, e penso, tudo que eu aprendi já, parece que quando você chega nos 40, você fala assim, nossa, eu já sei tudo, imagina, gente, a nossa geração está chegando nos 40 com muito conhecimento, com certeza, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender, muitas perspectivas novas para conseguir compreender, porque a gente sempre teve um mesmo modelo de criação. Quando a gente olha, por exemplo, desenvolvimento de negócio, gestão de negócios, a escola administração, ela é uma escola que tem quase como um método bastante, né, olhado masculino, construído de maneira masculina. Eu acho que a gente ainda tem muito para complementar a maneira como essa indústria também constrói metodologias a partir de um olhar feminino, de um olhar que não depende só de uma visão, muitas vezes individualista, uma visão que só depende de lucro acima de qualquer tipo de resultado, e do quanto isso está ganhando cada vez mais espaço dentro da agenda dos negócios das empresas. Super, ESG vem para mudar tudo isso e as novas gerações também, né? Eu brinco que a geração Z tem causado um burburinho no mercado de trabalho. Mas bora entrar para nossa pauta? Quando a gente fala do mercado de influência, do mercado de criadores de conteúdo, tem burburinhos, tem conflitos, mas eu acho que vale a gente começar falando sobre Creator 2.0. Eu lembro que eu vi esse termo pela primeira vez no teu Instagram
E eu escrevi uma reportagem falando o que de fato é isso, com base ali na sua análise, que é a especialista. Uhum. E aí eu tenho uma dúvida, foi você que cunhou esse termo? A gente escreveu A gente tem produzido ao longo dos últimos anos alguns estudos voltados a compreender o que é a Creator Economy, né? Então, quando a gente olha para esse termo, ele parece ser muito recente, mas já existem discussões, escritos sobre isso há bastante tempo. Quando a gente, então, fala de influência, se eu adicionar o digital, é claro que a gente está falando de um momento bastante contemporâneo, mas influência não é um tema de nada novo aqui. Influência é um tema que a gente já debate há centenas de anos, né? Desde quando não existiam videocasts. E quando a gente pensa no que é essa figura creator, sabe? A gente está falando de protagonistas novos dentro dessa indústria. Você bem comentou aqui. A geração Z está entrando no mercado de trabalho, movimentando tudo, mexendo com as estruturas que foram colocadas e talvez até moldadas ali pela geração Y, né? A nossa geração. Mas ela vem com algumas questões voltadas principalmente a pensamento sobre impacto, do quanto é importante o nosso trabalho não ser só algo que é bater cartão, o que isso está gerando, né, para o mundo, qual que é o residual desse trabalho. Mas quando a gente olha para esse creator, ele é uma extensão do que a gente está vendo desse movimento dessas novas gerações. E parte muito do entendimento que o conteúdo, a criação da minha persona, da minha personalidade no ambiente digital é um imperativo do nosso tempo. Hoje, a gente, quando fala sobre criar conteúdo, a gente não tem a perspectiva de 15 anos atrás, quando eu comecei com isso, de que é só uma maneira de eu me expressar na internet. Lembra do Fotolog? Postar um álbum de fotos lá no Orkut? Isso era só um jeito da gente se expressar, né? E não tinha nada ali de pensar, nossa, isso aqui pode virar um negócio. Hoje, criar conteúdo é uma estratégia de negócio, né? Para todas as marcas, já tem pelo menos uma pessoa pensando a criação de conteúdo, a criação da comunicação dessa marca, quando essa marca fala. E para os criadores não é diferente, né? As plataformas sociais, a maneira como elas cresceram ao longo dos últimos anos, se tornaram excelentes casas para o desenvolvimento do Criador 2.0. Se eu pudesse desenhar aqui um roadmap creator, a gente pensar que o criador 1.0, né, esse criador que inaugura esse mercado, é uma pessoa que se expressa digitalmente, né? Ele usa o ambiente digital para se expressar, contar sua história, né? O que ele gosta. A gente vai ter figuras bastante lembradas por quem está ouvindo a gente, que são as blogueiras. Blogueiras são um grande exemplo do que é o Creator 1.0. Você se expressa na internet, cria o seu look do dia, faz um vlog, né? Conta lá como que foi um dia da sua viagem, assim por diante. Quando a gente vai para o Creator 2.0, a gente já está falando de um criador plataformizado, pensado para as plataformas digitais as plataformas sociais. Então, a gente está falando de um criador que expande a criação da sua personalidade dentro de YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, que agora é o X, e todas as outras plataformas que foram surgindo no meio do caminho. Qual que é o ponto de virada aqui? É entender que esse criador 2.0, a gente está falando de uma pessoa que já entende que isso é negócio, né? Ainda que totalmente plataformizado, a gente está falando de criação de negócio, então ele começa a fazer publicidade. Esses espaços de conteúdo não são só de expressão, eles também são de negócios. Seja se ele é um lançador de infoproduto ou se ele é uma blogueira lifestyle, tem espaços de comercialização dentro desse conteúdo. Então é uma figura importante de ser acompanhada, mapeada, porque ela também gera certo debate quando a gente está falando sobre as novas estruturas de trabalho, né, da autonomia do trabalho. Sim, acho que entra muito ao encontro do que a gente fala aqui, o que de fato é uma comunidade, né? Sai daquela era de ego, tenho muitos seguidores e muitos deles talvez não seja ali do seu nicho e entra para uma era de comunidade. É esse o racional, né, Esse é um bom caminho de pensar, porque quando a gente estava falando de blogs, a gente até tinha inscritos, né, no blog. Quem usava Blogspot vai lembrar dessa, a gente denuncia super a idade nessa, né? Sim. Vai lembrar dos inscritos que a gente tinha no Blogspot.
Mas o que as mídias sociais, né, as plataformas, de certa maneira, impulsionam é o pensamento de geração de audiência, né? Então, eu vou ter seguidores e vou começar a agregar esses seguidores. E é, obviamente, uma maneira de despertar o interesse do mercado midiático de que aqui existe interesse, né, de expor produtos, expor marcas, e por isso que a gente tem hoje números bilionários quando a gente fala de marketing de influência, né? Nossa, super. E você foi falando, me veio muito a analogia de CRM que é usado em empresas tradicionais, por exemplo. Então, existe o CRM e toda a jornada do consumidor. E aí agora isso começa a acontecer no mercado de criadores de conteúdo também. Quando você conhece qual que é o seu público, quem que te segue, qual que é o perfil de onde ele é, isso fica muito mais fácil para você gerar business também. E aí, quando você coloca, né, o Creator 2.0, sobre quem cunhou o termo, eu acho que hoje no ambiente digital é tão difícil a gente pensar assim, nossa, quem cunhou um termo, porque tem tanta produção acontecendo em tantos lugares, mas a gente já tem desde cedo debatendo sobre esse tema. Mas você tocou num ponto que é sobre o CRM, então, acho que todo mundo que acompanha a gente aqui vai entender muito da dinâmica básica de um CRM, que é você fazer a gestão proprietária dos dados da sua comunidade de clientes, né? Quando a gente fala do Creator 2.0, a gente está falando de um criador plataformizado, ou seja, a comunidade dessa pessoa, ela está 100% dentro de uma plataforma social. Está lá no YouTube, está lá no Instagram. E se você usa o Instagram assim como a gente, você sabe que você não consegue de maneira automatizada acessar o e-mail dessa pessoa ou, eventualmente, os dados pessoais dessa pessoa. Por exemplo, o nome verdadeiro. Porque às vezes ela pode ter criado só um perfil para te seguir e seguir pessoas na internet, mas nem é um perfil onde ela coloca informações verídicas. E acho que é aqui que começa a morar um pouco da ruptura desse Creator 2.0 e para a gente começar nesse desenho do roadmap que eu estava fazendo com vocês aqui, para o caminho desse Creator 3.0, que é um criador já proprietário dessa base, dessa comunidade, das informações dessa comunidade. E aí, nesse pensamento, uma ótima analogia, a gente pensar que é uma comunidade que já começa a pensar com a lógica de CRM, da gestão desse consumidor, né? Da gestão desse cliente que está ali com ele e dos dados que estão ali, para que eu não tenha só uma noção de quem curte meus posts. Pelo contrário, eu passo a entender quem abre e acessa meu site, acessa meus conteúdos, quem acessa e por quanto tempo os conteúdos disponíveis na minha área fechada só para os meus clientes. Eu consigo ter uma infinidade de métricas que vão conseguir dar, inclusive para o criador, mais insights para que ele possa desenvolver melhor a sustentabilidade do próprio negócio. Boa, então vamos só deixar de uma forma lúdica e resumida, Passa, vê se eu entendi bem. E galera, vocês também interajam aqui nos comentários, mandem perguntas que aí depois a gente puxa a Passa para respondê-las. Quando a gente entra no Creator 2.0, a gente fala muito dessa questão de comunidade, certo? E aí, nesse 3.0 é na parte mais de dado. Que aí é aí que a gente faz essa analogia com CRM, por exemplo. É Isso isso, mesmo. Passa? Em todas elas a gente vai ter uma comunidade, tá? Tanto o 1.0, 2 e o 3, a gente tem comunidades ali. Mas a maneira, o molde de interação com o qual cada comunidade vai ter essa relação com esse criador vai mudando. A relação que a gente tinha com as blogueiras 15 anos atrás era uma relação muito mais passiva. Eu assisto o conteúdo, eu leio o post. A relação que eu tenho na geração, no 2.0, é uma relação de engajamento. De Eu troca. curto o post e sigo essa pessoa, né? E visualizo o seu conteúdo. A que a gente tem agora nessa geração 3 é mais sobre eu me engajo, mas eu também consumo produtos e serviços desse criador. Não é mais só sobre ser um intermediário da venda, mas também ser um criador que já começa a oferecer produtos e serviços para a sua comunidade. Muito interessante. Eu acho que até para a gente deixar tangível essa era de 3.0, a gente tem exemplos claros de Bruna Tavares, de Boca Rosa, de Virgínia Fonseca, que elas são ali criadoras de conteúdo, mas tem o teu braço que é além disso, que são maquiagens e afins. E tem diversos exemplos mesmo no Brasil. Assim, o Brasil é um celeiro muito grande de influenciadores que estão se tornando empreendedores e o que a gente tem denominado de brand creators, né? Que são os creators que estão se tornando marcas
às vezes até maiores do que marcas consolidadas hoje no mercado. Sim, quando a gente faz uma comparação com marcas como a Avon, por exemplo, Natura, que são gigantes no mercado, essas empresas acabam faturando muito mais. Muito interessante É isso. super interessante e acho que é o momento para a gente prestar atenção, inclusive na maneira como esse mercado vem se regulando e se estruturando, porque a gente está falando de um mercado grande, bilionário, e que tem muita gente, a porta de entrada dele é muito baixa, né? Porque basta um celular com internet. Ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto é importante pensar profissionalização, códigos de ética, tem várias questões que precisam ser debatidas quando a gente está falando de influência na internet. Super. E do seu ponto de vista como especialista, o que que você acredita que seria, assim, os principais pontos de uma regulamentação? Acho que a gente parte primeiro sobre um código de ética e sobre o quanto a gente precisa criar uma linha fina que define o que é profissional e o que não é. Quando a gente fala da profissão jornalista, eles respondem a um código de ética. Quando a gente fala de profissionais de administração, eles respondem a um código de ética. Então, acho que a gente precisa de um senso coletivo de criadores, pensando esse código de ética, deve partir deles, e acho que é esse o ponto que a gente tem que sempre levantar. Não é sobre alguém dizer o que eles precisam fazer e como fazer. Isso tem que ser denominado de dentro dessa produção de carreira que tem sido feita. Acho que essa é a primeira. Você tem um exemplo? De mercado que está regulado? Não, um exemplo quando você fala, cara, o primeiro ponto é olhar ali para ética. Qual que seria um exemplo no mundo de criadores de conteúdo que, poxa, isso daqui é extremamente antiético e deveria ter dentro da regulação? Maravilha, quando a gente fala do conteúdo que está sendo publicado e se aquilo é verídico. A gente tem rolando no Brasil uma CPI voltada a pensar fake news e o quanto que o conteúdo que circula na internet, lembrando um dado muito importante, o Brasil é o país mais influenciado por influenciadores no mundo. Quando a gente tem essa informação na mesa, sabe, não tem como a gente pensar assim, meu Deus, como que eu consigo colocar conteúdo disponível na internet sem pensar na responsabilidade que esse conteúdo que ele deve carregar. Então, o fato, quando a gente fala de ética, ele está diretamente associado à veracidade do conteúdo. Então, hoje a gente sabe que redes sociais, as plataformas e influenciadores participam ativamente de moldes democráticos de uma sociedade. Então, é importante que a gente comece a pensar, assim como a gente fala de código de ética de um jornalista que não deve publicar algo que é falso, sem um mínimo de atenção nas informações que estão sendo passadas, para os influenciadores não pode ser diferente. É uma régua mínima que precisa ser colocada, porque isso divide quem de fato está prestando serviço com conteúdo e quem está tentando de alguma maneira manipular a democracia do país. Maravilha. E aí, qual que é o segundo ponto que você ia falar? Acho que aqui a gente está falando de precificação, né, e remuneração. Esse é um desafio muito grande, porque volta lá para o nosso roadmap, como se construiu a perspectiva de remuneração dos influenciadores ao longo do tempo, baseado em views, em número de seguidores. E, bom, quem está imerso no ambiente digital sabe o quanto esses números são facilmente manipuláveis. É fácil comprar seguidores na internet, é fácil comprar engajamento, comprar view. Tem estudos e matérias falando sobre o quanto isso virou uma fazenda online, né? Dos bots online, das pessoas que trabalham por um dinheiro assim, pífio, curtindo e comentando conteúdo de pessoas famosas para que elas consigam ter um volume de interação. Então, se esses números são tão facilmente manipuláveis, por que a gente continua acreditando que influência é número de seguidores ou número de views, né? Então, aqui a gente precisa criar bases sobre o que é e como medir influência de maneira adequada, porque isso impacta diretamente na remuneração deles. Maravilha. E para você, quais que seriam essas métricas ideais? A gente está falando muito sobre endosso, transferência de reputação, transferência de capital social. O mais bonito do trabalho da influência, ele está relacionado ao quanto essas métricas podem ser moldadas de acordo com o objetivo do projeto, ou da ação, do que você está construindo. Então, vamos supor que você é um e-commerce e você está aí perto da Black Friday, vai fazer uma campanha com influenciadores. É claro que o teu objetivo para uma campanha de Black Friday é venda.
Então, nada mais justo do que você procurar pessoas que sejam boas em resultado de venda. Mas, para quem sabe, quando a gente fala de construção de marca, também tem projetos e processos que você precisa desenvolver para o fomento institucional, o crescimento orgânico da sua empresa, porque senão você só vai fazer investimento de marketing, performance, isso vai subir teu custo de aquisição. E o investimento em institucional é super importante. E às vezes o influenciador que é bom de performance não te ajuda a construir reputação, não te ajuda a construir marca. E aí você precisa de outros nomes. Por isso que você consegue moldar métricas de acordo com o objetivo do que você está construindo. Essa é a beleza do trabalho com influenciadores. Muito interessante, baita aula, passa. Vou aproveitar você para tirar todas as minhas dúvidas. Quando a gente fala ali de marketing de influenciadores, quando a gente olha para o mundo da internet, é, tem um desafio entre a marca e ali o criador de conteúdo. Vamos supor que uma empresa, ela fechou parceria com um criador de conteúdo, uma criadora de conteúdo, e aí tem um dilema. Quem que produz? Porque, por exemplo, Manu Gavassi, ela mudou esse mercado totalmente. Ela trouxe muito o lado dela de, cara, a gente precisa contar uma história e é uma história minha que de alguma forma esteja atrelada à marca. Você acha que isso de alguma forma é uma tendência? Porque ainda existem empresas, por exemplo, que levam o briefing ali super seco pro criador de conteúdo e que de alguma forma isso não vai trazer o resultado desejado. Nossa, isso a gente vê todos os dias no trabalho com influenciadores. Ainda acontece? Muito. Você vê, a gente está gravando esse episódio em 2023 e a gente segue com o mesmo problema. A gente costuma conversar lá o quanto assim, quando eu entrei no mercado da publicidade, foi em 2010. Em 2010 a gente reclamava do briefing. A gente está aqui em 2023 reclamando de briefing. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em 2035, talvez você esteja reclamando de briefing. Por que que a gente reclama tanto dele? Porque ele é um documento muito subjetivo, tá? Quando a gente fala de criatividade, ele é um documento subjetivo, ele nunca vai dar cabo de explicar o desejo daquela criação. Então, você é cliente, eu sou a criadora. Você tem um objetivo, por mais didática que você possa ser e meticulosa, detalhista nas informações, muitas das coisas você pode acabar não conseguindo passar através desse briefing, porque não diz respeito só à informação que você passa, mas sobre eu como criadora, a leitura que eu faço a partir da minha bagagem e a maneira como eu vou conseguir interpretar isso numa peça criativa. Por isso que eu falo, às vezes tem casamentos perfeitos, né? Não é sobre o briefing, gente. É sobre ter uma marca intencionada, super intencional em entregar um resultado, mas também abrindo espaço para que o criador coloque a intencionalidade dele também na mesa. Isso é o que responde quando a gente fala sobre cocriação. É sobre intencionalidade. É sobre baixar a guarda dos nossos manuais de marca, né? Ah, tem que usar roupa verde, porque é a cor da marca. Então, às vezes, isso pode acabar sendo um ruído no conteúdo e acabar prejudicando a passagem da mensagem. Porque Esses existe muito tabu, né? Porque quando a gente fala de criação de conteúdo, tem a criatividade, mas tem toda uma ciência por trás também. E pensar em influência é pensar ciência social, tá? Antes de ser uma disciplina do marketing, influência é uma disciplina da sociologia, sobre a maneira como eu falo algo ou faço algo e isso impacta alguém que vai tomar uma atitude a partir daquilo que eu disse, né? Isso pode ser feito de 1 para 1 e pode ser feito de 1 para 1 milhão. Né? Independente, o que a gente tem hoje é uma amplificação de fato dessas mensagens, mas influência, ela para além de pensá-la como um canal de mídia, ela precisa ser pensada como uma disciplina, uma ciência e sobre discurso, sobre construção narrativa, porque aqui a gente vai ter muito mais riqueza de dado que vai não resolver todos os problemas de briefing, porque eu acho que aqui a gente está falando também de uma indústria que precisa de novas possibilidades e meios de trabalhar na criação, mas eu acho que ainda tem um baixar a guarda, que é preciso a gente começar a tentar colocar isso na mesa para que a gente veja a cocriação acontecer de verdade. Maravilha. E com base nisso, como que você enxerga o futuro do mercado de criadores de conteúdo? Eu acho que eu tenho duas visões sobre isso. Uma um pouco mais pessimista, outra mais positiva,
tá? Vou começar pela negativa, porque eu acho que a gente vai ter um cenário de bastante precarização ao longo dos próximos anos, porque, como eu falei aqui, ser influenciador, para ser influenciador, a régua para entrada nesse mercado é muito baixa. Logo, as chances desse mercado ele se expandir de maneira sem controle e sem regulação é muito grande. Isso não vai dar muitos parâmetros, por exemplo, para remuneração. É o algoritmo que entrega seu conteúdo. Então, se o conteúdo não está sendo entregue, você vai ficar emocionalmente atingido, você vai precisar começar a pagar. Enfim, tem várias questões do âmbito financeiro e emocional que vão gerar um desgaste muito grande nos criadores e que vai exigir deles um salto profissional para que eles consigam se destacar. Então, acho que tem um cenário negativo que é uma superpopulação de influenciadores, pensando que hoje todos nós somos influenciadores sim, mas do ponto de vista profissional, transformando isso numa carreira, tá? E a gente sabe que em qualquer mercado, especialmente desregulado, uma superpopulação profissional pode gerar um colapso. Então, esse é o primeiro e acho que o ponto negativo. Mas eu acho que tem também um ponto positivo e um caminho, né, um olhar positivo para esse mercado, que parte muito sobre aqueles que estão começando a se profissionalizar, o quanto esses bastidores também estão se profissionalizando, novos negócios estão surgindo, é um mercado com volume de investimento que está crescendo, a gente não está falando de um mercado que está estagnado, pelo contrário, a gente está falando de um mercado que cresce todos os anos. Então, existe um cenário positivo para o desenvolvimento de novas frentes de trabalho que não sejam só a publicidade. Ela é hoje o modelo forjado pelo qual a gente construiu todo esse mercado, mas eu acho que tem outras etapas que ainda precisam e podem ser desbloqueadas nesse mercado que vão gerar negócios e democratizar esse acesso com muito mais facilidade. Eu acho que aqui também mora as etapas de regulação, que acho que isso vai trazer também pontos bastante positivos para esse mercado. Maravilha. Você comentou sobre a questão da saúde mental, que é algo negativo, e aí, de repente, aquele post tem um baixo engajamento e precisa pagar. Enfim, traz uma dica de quando isso acontece, duas dicas. Quando isso acontece, de um lado, é interessante apagar mesmo o vídeo, ou deixa lá, ou a imagem, ou deixa. Beleza, foi algo que a gente soltou e não deu certo, mantém, ou você acha que estrategicamente é melhor apagar este post? Eu vou dar um passo anterior aqui, que é entender o objetivo desse conteúdo que foi postado. A gente costuma olhar para esse número como a medida do sucesso. Ele não engajou. Então, às vezes, sei lá, sua empresa tem 50 mil seguidores lá no Instagram, aí você postou um vídeo e 500 pessoas viram o vídeo. Normalmente são 5 mil, e naquele foram 500, e você fica, ai meu Deus, ninguém viu. Mas aquele vídeo que 500 pessoas viram, que você achou que ninguém viu, foi o gatilho para que uma pessoa que viu mandasse um e-mail para você marcando uma reunião. E eu tô falando isso porque isso é uma história verídica, isso acontece com a gente o tempo todo, tá? Eu vejo isso acontecer com criadores. Às vezes a gente pensa que um conteúdo não tá engajando, mas, gente, basta uma pessoa engajar para isso virar negócio para você. A gente fala muito sobre a questão da métrica de vaidade. Então é basicamente isso. Não é porque não tem milhares de visualizações, de alcance, que aquele post não é necessário. Ele é sim. E por trás de uma camada, a gente brinca muito aqui na Startse de que tem de fato uma ciência por trás. Há 3 meses a gente mudou a nossa forma de produzir conteúdo. Cara, vamos focar em Reels, porque quando a gente analisa o mercado, vídeo curto é algo que é super consumido agora nesse mundo contemporâneo. Mudou completamente o comportamento das pessoas. Então, como que a gente leva a nova economia em um vídeo curto de uma forma que seja atrativo e que chama a atenção? E a gente descobriu uma fórmula de fazer isso, como analisando os dados, entendendo qual que é o comportamento ali dentro da nossa audiência, quais são os gatilhos que mais prendem a atenção daquelas pessoas, para que elas saiam dali com um embasamento, que elas aprendam, que elas assistam o vídeo do início ao fim, mas que elas peguem, sabe? Que elas entendam. E é muito bacana, porque desde que a gente começou a fazer isso, de fato,
até os vídeos e os posts que flopam, que tem menos alcance, a gente recebe mensagem da galera: nossa, esse vídeo foi muito interessante, não fazia ideia de que essa tecnologia existia, já quero implementar aqui no meu negócio, como que eu faço? Então é muito interessante você trazer essa análise, Passa. E esse lugar de pensar que um conteúdo mais denso, às vezes vai engajar menos, e que não vai ter resultado, muito pelo contrário. Pensar uma jornada de construção narrativa e de construção de conteúdo de uma marca, sabe, diz muito respeito a criar conteúdos que são esses snackables, né? Esse conteúdo que é fácil de consumir, fácil de acessar, que te prende, mas também construir conteúdo que consiga levar a tua comunidade para descer nesse funil de conhecimento e engajamento com você. Porque senão você só entrega conteúdo snack, ele vai aprender só snack com você. E quando ele despertar para aprender algo mais profundo, ele não vai ver isso em você, ele vai buscar em outro lugar. Então é importante construir essa jornada desde o snackable content, né? Que é esse conteúdo que é salgadinho, a gente fala que é o conteúdo salgadinho, né? Delicinha, a gente não para de comer. Conteúdo salgadinho, mas tem que ter fruta e verdura, sabe? Tem que ter ele também. Total, total. Sabe que em março eu fiz uma viagem, fui para a Arábia Saudita, e lá eu conheci o cofundador do YouTube, o Steve Chey. E ele falou assim: Sabrina, eu falo para os meus filhos não assistirem ao YouTube Shorts. E aí eu olhei e falei, Ele, sim, eu sei que como cofundador, eu tenho uma parcela de culpa nisso, o cofundador da plataforma, hoje ele não tá mais, ele vendeu e tudo mais, só que ele trouxe um ponto interessante ali, que aí depois no desenrolar da reportagem que eu escrevi, eu fui atrás. Realmente, o vídeo, quando ele é muito curto e não tem nenhum tipo de embasamento, isso não faz bem para o nosso cérebro. E como que a gente une as duas coisas? Porque você comentou no começo do nosso episódio, estamos na era do ESG, a gente precisa, as empresas olham para isso cada vez mais. E quando você produz um vídeo curto que não agrega nenhum tipo de valor para a pessoa, você está indo ao encontro da agenda ESG. Não é só o número de visualização. E você acaba afastando a pessoa, indo por um lado talvez polêmico da coisa, mas mais do que afasta do que atrai. Então, ok. É o novo formato de consumo, então como que a gente usa isso para agregar algum tipo de valor para nossa comunidade, para os nossos seguidores? E acho que aqui tá, É esse o racional, né? e aqui tá a importância da gente construir comunidade, né? Porque o conteúdo de salgadinho, ele não Adorei. é um conteúdo para a sua comunidade, sabe? Ele é um conteúdo para chamar a atenção. É um conteúdo para capturar a atenção fragmentada das pessoas nas plataformas sociais. O que constrói comunidade é quando você puxa esse público que está acessando esse conteúdo snack para dentro da sua plataforma, para dentro do seu conteúdo, que você consegue ter um controle maior, inclusive, do que você está construindo de narrativa ali. É claro que se você tem lá, vou voltar do exemplo dos 50 mil seguidores. Se normalmente 5 mil pessoas assistem o seu vídeo, né, e você tem isso como métrica, isso funciona para você. Mas que desses 5 mil você consegue puxar 50% deles para dentro de uma jornada de conteúdo um pouco mais denso, de um relacionamento mais próximo com você, você já tem 50% daquele que engajou. É um índice super alto e é super importante. Então, é mais sobre pensar como eu uso o conteúdo leve, rápido de consumir, essa coisa mais snack, como chamariz para levar as pessoas para dentro de um espaço, dentro de uma comunidade onde eu vou conseguir realmente formar, debater, estruturar pensamento e construção de negócio junto com ela. Boa. E Passa, você acha que esse tipo de conteúdo mais pocket, você acha que de alguma forma ele não serve ali para a comunidade de jeito nenhum? Acho que serve, acho que tem também um nível de engajamento ali, mas o propósito dele é estourar a bolha, né? Vocês já repararam como o Reels O estoura a nossa topão de bolha? funil. Ele estoura super a bolha. E acho que quando a gente pensa propósito de plataforma e propósito de formato, sabe? A gente lembra assim, ele vai eventualmente estourar e bater na tua comunidade também? Vai engajar a tua comunidade também. Mas o propósito dele é estourar a tua bolha, é sair daquele grupo que já engaja com você. Porque se você ficar só falando com as mesmas pessoas o tempo todo, você não está conseguindo construir uma comunidade de fato sadia que está, de alguma maneira, se desenvolvendo, né? Não tem aquele crescimento de escala, né? O que a gente fala muito em growth, por exemplo. E Passa, estamos chegando no finalzinho da nossa conversa, ultrapassamos o nosso tempo. Hoje a gente saiu um estudo ano passado de que a gente tem muito mais, por exemplo, influenciadores do que dentistas.
E aí, na nossa conversa, você contou muito que tende a crescer cada vez mais o número de criadores de conteúdo, de pessoas que querem usar a internet ali para uma fonte de trabalho. Eu quero ser empreendedor, como a Nath, a Blo, que participou de um dos episódios do Mulheres do Agora, que vai ao ar em breve. E aí eu tenho uma pergunta, assim, como que na sua visão as empresas elas devem se preparar para não só atrair, mas como reter esse talento dentro de casa? De repente, uma geração Z, um milênio, enfim, alguém, porque é uma briga constante. Se antes era briga com outras empresas, hoje aumentou muito mais, que é a briga da pessoa que quer trabalhar com a internet e empreender para ela mesma. Como que você acha que as empresas devem lidar com isso? Esse número foi bem emblemático quando saiu e eu lembro que ele estava associado a ter 500 mil influenciadores no Brasil. E 374 mil dentistas. E assim, gente, é muito mais, tá? Há mais ou menos um mês, a Fundação Getúlio Vargas, junto com a Hotmart, divulgou um estudo que aponta que no Brasil existem 20 milhões de influenciadores, né, e criadores de conteúdo. A gente está falando de quase 10% da população. Quando a gente pensa esse número, a gente pensa, uau, é muita gente. E vai crescer. O que eu estava falando do cenário pessimista aqui era, a gente vai ter uma superpopulação de influenciadores, sim. Qual que é o ponto? E por que a gente vai ter essa população crescendo tanto? Porque influenciar é uma dinâmica do nosso tempo, tá? Plataformas digitais estão presentes no nosso dia a dia. A gente vai viajar, a gente quer mostrar as dicas dos lugares que a gente visitou. Isso é um imperativo do nosso tempo. A gente quer mostrar o que está sendo feito. E isso está impactando também o desenvolvimento profissional das pessoas. Hoje, quando a gente fala de plataformas sociais, a gente já comentou isso aqui no episódio, ela não é mais só um lugar para expressão e contar como foi minha vida e meu dia. Ela é canal de negócios. Especialmente para quem trabalha na área comercial, vai entender muito bem o que eu estou falando, usar o LinkedIn é ferramenta estratégica de venda, né? Saber usar bem as plataformas sociais é fazer a sua meta bater. Então, quando a gente está falando de usos de plataforma, hoje a gente vai começar a ter cada vez mais pessoas que se tornam influenciadores e são transversais a outras carreiras. Não quer dizer que o dentista não pode ser influenciador. Não quer dizer que o contador não pode ser influenciador, que o analista financeiro, que é a apresentadora, entendeu? A gente vai começar a ter cada vez mais essas bolhas se chocando. Não tem mais só influenciador, só dentista. A gente tem o dentista influenciador. A gente não tem só um executivo ou influenciador. Agora a gente tem o executivo que também é influenciador. Então, esses choques vão começar a acontecer como um desagregador do nosso tempo, que é esse elemento imperativo, que diz que hoje não basta ser só um dentista. Eu também preciso ser o produto da minha empresa para conseguir ter clientes. Não me basta mais ser só o CEO. Eu preciso ser o porta-voz nas plataformas sociais da empresa, porque isso está gerando resultados na contratação e, em especial, na retenção de talentos das gerações mais jovens. Então, acho que depende muito sobre mapear quais são as plataformas e quais são os números, os índices que estão impactando hoje o seu setor, o seu mercado, e agregar isso dentro da sua empresa. Quando a gente olha, por exemplo, para a formação de influenciadores internos, que é um trabalho que a gente faz lá, a gente já trabalhou com Itaú, com a Natura, a gente está fazendo agora com o Banco BV, é um desenvolvimento de funcionários e desenvolvimento de parceiros, porque eles também são os melhores vendedores dos produtos e serviços da marca, bem como da cultura da empresa. Então, isso é um imperativo do nosso tempo. E se 30 anos atrás a gente consultava as páginas amarelas para conseguir achar o endereço de um lugar que a gente gostaria de ativar, né? Os vendedores vão me entender. Hoje, a gente usa o LinkedIn. Hoje, a gente usa o Instagram. Hoje, a gente usa o WhatsApp. Hoje, a gente usa plataformas sociais. É claro que a gente precisa de parcimônia, cuidado, ética para usar todas essas plataformas, mas as regras do jogo mudaram. Quem está assistindo em 2035 provavelmente já está diferente também e vão seguir mudando, sabe? Porque a gente não vive um momento tecnológico estável. A gente vive você deve lembrar, 5 anos atrás, a gente não tinha esses debates de influenciadores como a gente tem hoje, né? Especialmente dentro das empresas. 10 anos atrás, quiçá a gente debatia que isso era algo super profissional. Pelo contrário, eram poucos, dava para contar nos dedos aqueles de alguns segmentos. Influenciadores de inovação no Brasil 10 anos atrás, talvez nem existissem. Hoje já temos algumas centenas, quiçá talvez milhares, só aqui no Brasil, né?
Sim, principalmente os chefes de inovação, CEOs, Uhum. enfim, a galera C-level tem se mostrado muito presente, principalmente no LinkedIn mesmo. E passa, dê algumas dicas para esses funcionários e para as empresas também, para as lideranças. Como que as lideranças elas podem estimular o time a usar mais as redes sociais a seu favor, da própria carreira e que de alguma forma isso também vai impactar a empresa? Acho que começa pelo fato de que um plano de carreira de um funcionário, ele não é da empresa, ele é do funcionário. Então, o uso das plataformas sociais é sob o interesse das pessoas, né? E eu acho que cabe aqui também lembrar que a não exposição também é um direito, né? Porque senão a gente acaba colocando isso como um imperativo de promoção e para que se alcance novos lugares dentro de uma empresa. E isso não pode ser feito de acordo com a CLT. É importante a gente respeitar. Mas eu. Só um disclaimer. Vou deixar o link aqui de uma matéria que a gente tem na plataforma Startse que fala exatamente sobre isso. Entendendo que a gente tem esse cenário, é propositivo do lado das pessoas, do funcionário, do profissional autônomo, desenvolver isso, porque é um agregador para a própria carreira, né? E acho que o segundo ponto que me parte aqui é sobre o quanto isso tem que ser um jogo combinado, né? Todos os trabalhos que a gente tem feito com as empresas sempre tem um jogo muito bem combinado, exatamente porque a gente está falando de um território muito sensível, que é a contratação de um funcionário, né, de um representante. Eu falo, quando a gente veste um crachá de uma empresa, a gente representa, né? Então, se você lá com o seu crachá vai lá no LinkedIn e comete um comentário, publica um comentário homofóbico ou racista, você vai ver as pessoas marcarem o RH da empresa nos seus comentários, pedindo assim, e aí, empresa, você vai manter esse funcionário racista dentro da sua empresa? A gente já viu diversas situações em que as pessoas estão perdendo seus empregos porque não conseguem usar as plataformas sociais. Então, acho que esse jogo muito bem combinado e lembrar e aprender a usar. É muito importante a gente entender como se usam as plataformas sociais a nosso favor, porque senão elas podem nos prejudicar, porque não é um território de ninguém, tem regras também, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente publica na internet. Exatamente. E para a gente fechar, antes de entrar nas dicas de livro, filme ou série, acho que não tem como não falar da inteligência artificial. É o grande hype do momento e ela deve ganhar atração aí nos próximos 2, 3 anos até se estabilizar. E ChatGPT chegou para causar todo esse burburinho. Veio a inteligência artificial generativa, enfim. Qual que é o impacto, na sua visão, da inteligência artificial no mercado de influenciadores digitais? Porque, por exemplo, já tem se tornado muito comum deepfake. Um vídeo criado ali com a voz da pessoa, com a imagem da pessoa, enfim. Você acha que isso, de alguma forma, mexe e balança o mercado de criadores de conteúdo? Eu abri a nossa entrevista aqui falando sobre ser curiosa, né? E eu acho que desde que as discussões sobre inteligência artificial começaram a ganhar espaço, tem sido uma pauta que eu tenho investigado, pesquisado, tentar entender como ela funciona. E ela sempre, sempre esbarra nos problemas de regulação. Acho que vocês devem estar acompanhando todo o debate em torno da regulação que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso deve em breve também acontecer no Brasil. E eu acho que para além da gente pensar o avanço e a maneira como ela vai impactar, e sim, vai impactar muito, mas de que maneira vai impactar o trabalho dos influenciadores, dos jornalistas, de toda pessoa que de alguma maneira aparece na frente de uma câmera, no trabalho remoto, no trabalho de bastidores. Hoje é uma ferramenta que tem que ser vista como aliada, mas para ela seguir como aliada, a gente precisa também debater regulação aqui no Brasil. Quando a gente fala dos influenciadores, lembrar da responsabilidade do código de ética que a gente estava conversando aqui, que acho que é um ponto que tem que ser trabalhado nessas regulações, é o quanto colocar uma deep web, não, desculpa, colocar uma deep fake para construir um conteúdo usando a minha própria imagem, eu aperto play, eu tenho controle e eu sou dono desse conteúdo. Ainda que você use esse conteúdo, e acho que tem pessoas já usando essas ferramentas para fazer com que o conteúdo seja criado de maneira um pouco mais multiplicadora, você continua responsável pelo conteúdo que você pediu para o ChatGPT criar, né? Ele não assina, quem assina é você,
Então, se você está assinando um conteúdo que você não escreveu, você está assumindo a responsabilidade, inclusive pelo plágio e tudo que acontecer dentro daquele conteúdo. Sobre a tomada desses dados públicos, porque todas as imagens que a gente tem publicada no Instagram são públicas, né? E isso usado para criar deepfakes contra a gente, aí a gente está falando já de crime, de questões jurídicas, que isso a gente já tem, inclusive, previsto na lei, que deve ser combatida como tal. Mas acho que tem um debate sobre regulação para a gente medir e dimensionar, na verdade, o impacto da inteligência artificial nos postos de trabalho, no desenvolvimento e do quanto um conteúdo falso pode se disseminar de uma maneira muito fácil. Na maneira como isso vai impactar as nossas relações entre as pessoas, já que eu tenho uma inteligência artificial que pode responder tudo por mim, né? Como que eu estou construindo vínculo, né? A partir dali. São muitas dimensões que vão precisar ganhar debate no Brasil ainda, e eu espero que a gente abra logo esse fórum, porque ele é muito importante para o crescimento, inclusive sustentável do negócio, porque não é sobre não ter, pelo contrário, é sobre garantir que a inteligência artificial vai continuar sendo aliada de todos nós. Exatamente. Hoje a gente gravou uma live que falava exatamente sobre o projeto de lei 2338, que fala sobre a inteligência artificial, como que traz a ética para o debate, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Não vou me estender tanto, porque a gente está chegando no finalzinho da live. Passa, pra gente fechar com chave de ouro, é a parte predileta da nossa audiência. Traz uma dica de livro, de filme ou de série. Ai, vamos lá. Tem uma série que eu assisti há alguns meses que se chama The Big Brunch. É uma série que tá na HBO. Uma série que, se eu não me engano, tem 8 episódios. E é uma série, é um Masterchef de brunches. E eu acho que quem conhece o Masterchef, a dinâmica, né, da coisa meio do jurado, né, fazendo aquele comportamento que a gente estava bem falando aqui sobre o que são os moldes de feedback hoje, né? É quase como se estivesse humilhando a pessoa dando um feedback. E o The Big Brunch traz todo um contexto de construção de feedback baseado em compassividade. Vale muito assistir para quem é liderança, para quem quer construir uma liderança mais associada ao nosso tempo. É uma baita série, fora que só tem comida gostosa, porque não tem como não sorrir quando eu ouvir a palavra brunch, né? Eu já quero assistir. Sabe que há uns meses eu entrei como liderança na Startse, em março assumi como editora de conteúdo e tenho aprendido muito. Então já quero assistir. Você vai adorar, Passa. é muito boa. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado. Contem aqui nos comentários, palpitem, deem pitacos. E é isso, até semana que vem. Foi? Passa baita aula, hein? Nossa, muito bom. Eu não queria falar, eu só queria te ouvir. Ah.